Imagine Deus falar com você, sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai para uma terra que ele iria te mostrar. Você que é idoso, idosa, já mora nessa sua cidade com seus parentes, com seus irmãos, seus pais, se estiverem vivos ainda, né? E Deus do nada te chamar para sair deste lugar e ir para uma terra que Ele iria te mostrar. Não é brincadeira não. Você que tem uma certa idade, sair do seu lugarzinho que sempre viveu, conhece tudo ao seu redor, vizinhos, tem acesso aos seus familiares, amigos, está familiarizado com tudo à sua volta. Quanto mais idade você vai ganhando nessa vida, mais vontades, mais preferências e mais cisma você vai adquirindo na vida, não é mesmo? Às vezes, também com o tempo, alguns idosos, e não só os idosos, mas as pessoas maduras, vão ficando mais resistentes às mudanças, não é? Vai falar para sair de perto de um ser tão querido. É arrumar encrenca. E por quê? Porque não aceitam mudanças mais. Bem, mas Deus falou com Abraão. E ele tinha 75 anos. Já era um senhor de idade, casado. Morava ainda com seu pai e com sua parentela. E seu pai era idoso. Com certeza, Abraão era apegado à sua família, à sua parentela. Era um homem bem carinhoso, bem familiar. Mas Abraão não pensou duas vezes. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, não por uma emoção, mas por uma certeza, uma convicção. E um detalhe bem importante: não foi Abraão que almejou sair da casa de seu pai, mas foi por um chamado de Deus. Com certeza, Abraão viveria o resto dos seus dias no mesmo lugar que estavam seus pais, seus parentes. Mas por causa da voz vinda de Deus que o chamou, ele obedeceu. Isso é fé. Deus chamar e você ouvir o seu chamado e obedecer, isso se chama fé. E muitas pessoas têm um chamado de Deus para o servir a Ele. Mas sabe o que acontece? Escolhem o seu caminho, ou seja, a sua vontade. Casam com pessoas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Igual uma pessoa que me disse: sempre tive vontade de fazer a obra de Deus. Havia um fogo dentro de mim de servir a Deus. Mas conheci essa outra pessoa na igreja, porém essa pessoa não queria servir a Deus. Mesmo assim, me casei com ele. Hoje estou triste, porque sinto ainda essa chama arder dentro de mim. Mas meu marido não quer. E eu disse a essa pessoa: agora você terá que servir a Deus dentro do tempo em que você tenha disponível, porque você escolheu priorizar a sua vontade de se casar com alguém que não tem o mesmo ideal que você. A única coisa que resta agora é você orar para que seu marido possa querer servir a Deus. Mas aprenda uma coisa: nunca coloque Deus ou o seu chamado em segundo plano. Deus tem que ser o primeiro. Ele tem que fazer parte do topo da lista, o principal, não o seu desejo. Essa mulher fez uma escolha para a vida dela, de se casar com alguém que não queria servir a Deus. Essa escolha custou a sua vida. Uma só escolha, gente, observe. Coloca a sua vida em um rumo que você escolheu.
E por conta de quê? Da fé? Não a fé bíblica. A fé que serve a Deus não é assim, mas em servir a si mesmo, a sua própria vontade. O que há de acontecer com aqueles que decidem fazer as coisas do seu jeito? Deus vai respeitar sua vontade, mas você nunca vai se sentir satisfeita o suficiente, porque o motivo da nossa existência é servir a Deus. Pense nisso, ouvinte, e aprenda a observar bem as suas escolhas, porque há escolhas que comprometem toda a sua vida. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Obediência não tem nada a ver com vontade própria, sonho. Obediência tem a ver com reverência, submissão, dependência, flexibilidade. Não é todo mundo que é chamado e age com a fé. A história de Abraão parece ser muito simples de ouvir, mas vivendo na pele desse senhor de idade, com as suas manias, negou tudo o que ele achava para se sujeitar à voz de Deus. E pagou um alto preço por isso, porque ele não sabia para onde ia. Ou seja, não tinha como ter planos de estadia. Era viver de acordo com a voz de Deus por uma direção. Muitos não querem viver de acordo com a direção que é dado, porque querem a sua escolha, a sua vida, o seu sonho, a sua vontade. Querem ter controle de sua própria vontade e não ter que ficar na dependência da vontade de Deus. Por isso que não é fácil ouvir e obedecer. Sabe por quê? Porque contraria tudo que é palpável aos nossos olhos. Porém, a fé divina que vem de Deus, ela é uma certeza tão grande que te faz sentir segura mesmo não tendo nada para te assegurar. Apenas com a segurança que Deus vai cuidar. E é essa fé que quero que vocês, ouvintes, entendam. Uma fé que te sustenta, ainda no meio de dificuldades. Uma fé que não é interesseira ao seu jeito, mas uma fé que ensina você todas as coisas. Só vivendo essa fé que entende a riqueza que acontece no ser da pessoa. Eu estou aqui hoje não porque sou uma radialista, estou aqui porque ouvi esse chamado que veio de Deus. Não foi porque me casei com o meu marido que é pastor, mas porque priorizei a voz dele. E o marido que eu iria escolher teria que estar enquadrado à voz que me chamou. Fora isso, não me casaria. Essa era a condição, ou seja, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé.